Alguma vez você já sentiu que não estava saudável e marcou um médico ou especialista para saber o que estava acontecendo com você? Em algum momento você já sentiu um incômodo qualquer que você não conseguiu resolver? Você tem algum vício, defeito, mania? Alguma vez você se sentiu um pouco desequilibrado ou confuso? Pois é, são sintomas. E talvez, em algum momento, você tenha tido algum tipo de doença psicológica, de doença da mente. A saúde mental, ela é promovida principalmente pelo equilíbrio entre o que rola no exterior e o que rola no seu interior. O equilíbrio entre esse ambiente externo e essa percepção interna do que está rolando. Então, a gente precisa começar a entender que em muitos aspectos nós vamos sim ter problemas psicológicos. Muito provavelmente a gente já teve ou vai ter algum deles e que a gente precisa se desfazer desse preconceito. Às vezes eu fico me perguntando até que ponto a gente vai caminhar falando coisas do tipo terapia é coisa de louco, as pessoas têm a mente fraca. Se sentir mal psicologicamente não é frescura. Assim como qualquer outro tipo de doença não é frescura. Se eu tenho uma gastrite, eu não tenho frescura, eu tenho uma gastrite. Os psiquiatras e os psicólogos não são médicos de gente louca. Gente louca não existe, inclusive, né? Hoje a gente tem o DSM, que é o nosso manual diagnóstico, ele é quase desse tamanho aqui. Mentira, exagerei um pouco, mas dentro dele existem várias e várias doenças mentais que a gente pode vir a conhecer e talvez conhecer na nossa própria pele. Para você ter um pouco de noção, eu dividi aqui os principais tópicos do DSM para a minha profissão, e eles são transtornos disruptivos, né, que são os de comportamento agressivo, digamos assim, vulgarmente falando, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de ansiedade, transtornos do espectro obsessivo-compulsivo, pós-traumáticos, dissociativos, transtornos da infância e adolescência, transtornos alimentares, transtornos de humor, transtornos de personalidade, transtornos psicóticos, sexuais, de sono, transtornos relacionados a substâncias, né? Então, às vezes você tá aí tomando sua cerveja de fim de semana e pode adquirir um transtorno por conta disso, e principalmente se você estiver abusando desse uso. Então não tem mais como a gente ficar falando que tratamento psicológico é pra gente doida, porque gente doida não existe. Transtornos têm nomes, pessoas têm transtornos. Beleza? Vamos deixar esse preconceito pra trás de uma vez? Eu gosto muito de enfatizar isso porque o seu preconceito pode matar alguém. As pessoas não procuram ajuda porque elas têm medo do seu julgamento. Então vamos parar de fazer isso com as pessoas. Já tá difícil, a gente não precisa tornar isso mais difícil ainda, beleza? E vamos lembrar uma coisa? Em algum momento na sua vida, você já sentiu, como nas perguntas que eu fiz no começo do vídeo, falta de saúde, algum tipo de incômodo que você não consegue resolver? Já percebeu que você tem um vício, um defeito, uma mania? Ou então já percebeu que existem alterações na sua saúde que independem de você? Amados, segundo o dicionário Aurélio, essa é totalmente a definição de doença. Então precisamos falar que a mente adoece. Nós temos doenças psicológicas. Letícia, por que você está batendo tanto na tecla? Porque a gente precisa normalizar que isso acontece, porque é normal, para as pessoas conseguirem procurar ajuda e saírem dessa sem tanto sofrimento. Geralmente a pessoa aparece no consultório de psicologia depois de muito sofrer. É o último lugar que ela quer estar. E a gente não precisa transformar coisas que acontecem em eventos catastróficos. Beleza? Beleza. Muito bem. Lê, eu me identifiquei. Talvez eu tenha algum tipo de transtorno psicológico. O que eu faço? Bom, primeiro, cuida do que você está pensando.
Analisa o que você está pensando, vê se faz sentido, se você está sendo emocional demais ou se tem como racionalizar isso. Tenta perceber em que momentos você sente sensações ruins. Então, em que momentos você se sente mais ansiosa, mais ansioso, mais nervoso? Dá uma olhadinha nisso. Reserva 1 minuto do seu dia para não se preocupar com nada. E eu aconselho que talvez isso possa ser no banho, e tomar um banho gostosinho, ou então antes de dormir. Relaxa e tenta não pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Procura fazer coisas divertidas, prazerosas, que te dão prazer de verdade. Procura se manter no momento presente. Nosso último vídeo vai falar sobre isso, né? O quanto a gente se distancia desse momento presente, do que está acontecendo aqui e agora. Comemore suas conquistas, seus pontos positivos, por mais que pareçam pequenos, porque a gente tem uma mania muito ruim de ficar desvalorizando as coisas que a gente faz bem ou que são boas para nós e hipervalorizando as coisas negativas na nossa vida. Mantenha uma rotina, a gente tem falado isso desde o começo da quarentena. É lógico que você não vai manter uma rotina para te deixar mais ansioso, uma rotina trabalhosa, mas tem um mínimo de rotina para você não atrapalhar o seu sono, para você não atrapalhar a sua alimentação, que é muito importante, e, se possível, para você ter uma rotina de exercícios físicos, porque ajuda muito no tratamento psicológico, certo? Procure não usar expressões super generalizadoras. A gente tem um vídeo aqui no IGTV sobre essas expressões que são sempre, nunca, só, eu deveria, eu tenho que. São expressões que vão te deixar com a sensação de que as coisas estão pior do que elas estão de fato. E, por favor, deixa de lado o preconceito. A gente não precisa mais ouvir que as pessoas não podem utilizar a medicação quando elas têm uma psicopatologia, que as pessoas não deveriam procurar psicólogos porque elas deveriam saber cuidar das próprias vidas. A gente não está falando de cuidar da vida, a gente está falando de cuidar da mente. A gente está falando de doenças mentais. Doenças mentais existem, né? A gente não queria que existisse também, pode acreditar, mas elas estão aí. E elas estão nos consumindo porque a gente não está preparado para começar tratamentos com esse viés. Eu recomendo que vocês deem uma olhada aqui também no IGTV em 2 vídeos que tem muito a ver com esse assunto. O primeiro vídeo, ele é bem antigo, acho que foi o primeiro vídeo que eu publiquei no IGTV, que ele fala sobre as fases da mudança. Porque muitas vezes você está tentando mudar um comportamento e aí você tem uma recaída e aí você acha que toda a sua mudança, todo o seu esforço nesse sentido foi em vão. E não é. Então dá uma olhada nesse vídeo que ele vai te explicar como funciona a mudança de comportamento e vai te ajudar muito a entender por que você tem recaídas, certo? Ou porque você entra num mecanismo de autossabotagem, né? Então as coisas estão indo bem, por que eu deixei a peteca cair? Vê esse vídeo. E tem também o nosso vídeo sobre medicação, ele é recente no canal. Dá uma olhada também. Medicação, usar ou não usar. Existem muitos preconceitos a respeito da medicação psicoterápica. Porém, em alguns transtornos, ela é indispensável, né? Então, a gente precisa começar a normalizar a medicação. Óbvio, eu estou dizendo normalizar e não banalizar, né? Então, é por isso que a gente diz que quando você está com uma doença psicológica, você tem que procurar um acompanhamento psicoterápico e um acompanhamento psicofarmacológico, né? Então, o que isso significa? Significa que você tem que procurar um psicólogo, que ele vai fazer uma avaliação, ele vai entender o que está acontecendo e procurar um psiquiatra para saber se realmente existe a necessidade de uma medicação no seu caso. Procure profissionais. Você não está sozinho, você não precisa se descobrir da forma mais difícil, né? Então, existem orientações para isso, nós estamos aqui para isso. E você não precisa sofrer, e você não precisa ser preconceituoso também, certo? Doenças da mente existem. Galera, a gente tem um manual gigante sobre isso.
elas existem, pode acreditar. Tem comprovação científica de várias delas. Então, vamos entender que a gente precisa cuidar da doença quando a gente tem uma doença. Beleza? Hoje é isso que eu tenho para falar para vocês. Nossa série está acabando. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Eu aguardo o feedback de vocês. Eu tô recebendo vários feedbacks bem legais já. Isso me deixa muito feliz, muito contente mesmo. Então estejam bem, fiquem em paz. Qualquer coisa, procurem ajuda profissional psicológica. Um beijo e até mais!